Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou um neófito nessa disciplina de História da Medicina e agradeço de coração ao meu professor Líbio, foi meu professor na graduação na Faculdade de Medicina de Itajubá e um inspirador para que eu seguisse estudando e aprendendo nessa área. Bom, eu estou vindo de Passos. Passos fica em Minas Gerais, nas adjacências da Serra da Canastra, onde há um parque nacional da Serra da Canastra. E ele se reveste de extrema importância porque contribui para a bacia do Rio Grande e é onde nasce o Rio São Francisco. Então, nesses chapadões é que nasce o Rio São Francisco e há essas paisagens exuberantes. E também Passos fica próximo ao Lago de Furnas. Ontem nós aprendemos que o Juscelino construiu um dos prédios do Inca e até um mar para Minas Gerais ele construiu, que é o Lago de Furnas, né? Então fica próximo à nossa cidade. E a Serra da Canastra também é reconhecida mundialmente pelos seus queijos. Inclusive, houve um concurso recente na França, em que vários queijos daquela região foram agraciados com muitos prêmios. E, assim como eu acabei de comentar, tem muitos gaúchos aqui, o Érico Veríssimo criou Santa Fé, no seu romance histórico O Tempo e o Vento. Passos também foi retratada por Mário Palmério nesse romance fabuloso que se chama Chapadão do Bugre. Fica a dica de leitura. Bom, mas nós vamos falar sobre o coração no Egito Antigo. No Egito Antigo havia esse processo de embalsamamento que envolvia os indivíduos mais importantes da aristocracia egípcia. E era um processo complexo, em que todas as vísceras do cadáver eram retiradas, inclusive o cérebro com instrumentos pérfuro-cortantes, exceto uma, o coração. O coração era preservado para ser sepultado 70 dias depois do início do processo de embalsamamento, junto ao cadáver. E esse cadáver seria sepultado nas pirâmides ou outros templos mortuários, preferencialmente no deserto, que era para que houvesse uma conservação melhor do cadáver. E por que eles preservavam o coração? Porque eles acreditavam que o coração era a sede da alma, a sede da consciência. Então, após a morte, o coração seria pesado contra uma pena. E se o coração fosse livre de pecados, o sujeito ingressaria no mundo dos deuses. Caso contrário, se fosse um coração pecador, havia um crocodilo ali aguardando para o indivíduo ser devorado. Isso tem muita importância na história da medicina, porque esse processo de embalsamamento geralmente era feito por indivíduos outros à medicina, não eram médicos, mas provavelmente os médicos acompanharam, em algum sentido, esses processos e puderam aprender alguma coisa sobre anatomia e fisiologia. E a fisiologia começa quando os homens tentam correlacionar os alimentos, o ar e o sangue. E isso os egípcios fizeram. Então, qual era o conceito da fisiologia dos egípcios? O coração, além de ser centro e sede da alma, ele era também o centro da fisiologia do organismo. E ele emitia esses vasos, que eram chamados, provavelmente se pronunciava metu, que chegavam a algumas partes do corpo. Entre elas, a parte dos 2 dedos da mão, que é onde nós usamos as nossas alianças, né? Estaria diretamente ligado ao coração. E esses vasos, eles não carregavam apenas sangue, no conceito dos egípcios, eles carregavam água, saliva, lágrimas, urina, material fecal, e, inclusive, eles transmitiam doenças, né? E havia também, de acordo com a fisiologia egípcia, um outro local de confluência desses vasos, que era o ânus. Por isso, eles praticavam o tratamento de diversas doenças com purgativos, inclusive inseriam substâncias que eles julgavam curativas no ânus dos pacientes para tratar as diversas doenças.
Eles acreditavam também que os vasos, assim como o rio Nilo, eles poderiam deixar o organismo congesto quando ficassem em cheia e enxugar, secar os órgãos e tecidos na parte da seca. E eles faziam, então, uma analogia do funcionamento do corpo humano com a natureza. Então, a partir desses conceitos de fisiologia, muito provavelmente, os gregos conceberam a teoria humoral, que vigorou durante muitos séculos depois. Tá? Nos papiros de Ebers e Edwin Smith, nós temos algumas referências a questões semióticas de diversas doenças, mostrando que, no Egito Antigo, a medicina não era apenas de magia, de crença nos deuses, mas também era baseada em muita observação. Havia esse instrumento propedêutico, que era um vaso de barro com um pequeno furo na sua base, em que eles comparavam o gotejar da água com o pulso do paciente. Então, eles examinavam os pacientes e os pulsos do paciente. E há algumas menções aqui, por exemplo, a angina. Se você examina um homem, se você examina a cárdia seria o estômago de um homem, e ele tem dor nos braços e no peito, e de um lado da cárdia, a morte está o ameaçando. Então, eles já reconheciam a angina como uma doença potencialmente fatal. Também, fazendo uma analogia com as cheias do Nilo, o coração está inundado. Esse é o líquido que sai da boca. E o corpo, algumas partes do corpo estão também fracas. Essa seria uma descrição de uma congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca. E eles faziam também diagnósticos de insuficiência cardíaca, como eu disse, palpando pulsos, e notavam que o coração tremia. E, quando o coração tremia, ele estava com pouca força e a doença é avançada. São observações notáveis. Quanto aos aneurismas arteriovenosos, nós aprendemos que Albert Einstein padeceu de um aneurisma de aorta, né? As instruções eram: você não deve colocar as mãos nessa coisa. E não dá para falar de coração no Egito Antigo sem falar de Alexandria, onde, depois da morte de Alexandre o Grande, foi criada uma das maiores escolas, não só de medicina, mas de outras disciplinas, que possuía essa fantástica biblioteca, já no Egito ptolomaico. E Herófilo de Alexandria, infelizmente eu não tenho uma foto dele aqui, porque isso foi por volta do ano 300, 200 a.C., dissecava cadáveres como uma prática médica, de ensino médico, de aprendizado regular, provavelmente pela primeira vez na história. E há rumores de que havia vivissecções em que eles poderiam ter aprendido algo mais sobre fisiologia, mas Galeno, que estudou na escola de Alexandria posteriormente, não mencionou tal fato. Então, Herófilo fez descobertas notáveis. Ele observou que o coração transmitia pulsação às artérias, descreveu extensas variações no pulso, estabeleceu que as artérias eram 6 vezes mais espessas que as veias e tinham estrutura diferente. Descreveu as cavidades do coração, as veias pulmonares, outros vasos da cabeça. Mas não só na cardiologia ele contribuiu. Ele descreveu, por exemplo, 6 pares cranianos e ele batizou alguns nomes de órgãos, como duodeno, próstata, neurônio, coisas que vigoram até hoje. No século XIX e XX, as múmias egípcias começaram a ser estudadas e pôde-se descobrir algumas coisas interessantes sobre as doenças que vigoravam no Egito Antigo. Essas são radiografias da múmia de Ramsés II, que foi o faraó na época de Moisés. E essa setinha negra mostra uma extensa calcificação na bifurcação das artérias ilíacas, demonstrando que ele sofria de aterosclerose. No início do século XX, alguns pesquisadores, reidratando os vasos, as artérias de algumas múmias, com algumas técnicas específicas, puderam comprovar que, na análise histológica, havia fibrose da camada íntima e média da artéria.
sugerindo que a arteriosclerose era bastante prevalente. E, mais recentemente, as múmias foram submetidas a exames tomográficos. E o que se encontrou foi surpreendente, porque indivíduos novos, as idades das múmias foram estimadas por algumas técnicas, tinham doença aterosclerótica. Há um estudo chamado HOROS, publicado em 2014, em que 51 múmias foram estudadas, e em grande parte delas havia aterosclerose. E eu quero destacar o primeiro ser humano na história cujo diagnóstico de doença arterial coronariana foi feito. É essa princesa egípcia, que tinha por volta de 40 a 45 anos, e a sua múmia foi submetida a um exame tomográfico que revelou extensa quantidade de cálcio, tanto na artéria coronária esquerda como na artéria coronária direita. Ora, isso suscita algumas indagações. Os fatores de risco para a doença coronariana naquela época eram os mesmos de hoje? Esse outro estudo de uma múmia de um adolescente de 15 anos mostrou que no seu cadáver havia espécimes de esquistossoma, a esquistossomose era endêmica no Egito, tênia, trichinella, spiralis e Plasmodium falciparum. Esses protozoários, as infecções, poderiam gerar aterosclerose em indivíduos tão jovens no Egito Antigo? Como que isso pode impactar as nossas pesquisas e o nosso conhecimento atual sobre a aterosclerose? Então, esse também é um legado que os egípcios nos deixam e nós precisamos estudar mais sobre isso. Muito obrigado.